Olá, terceira fase do nosso Tech Challenge, né? E esse mês, esse bimestre aí focados no microserviço. Eu sou o Anderson, do grupo 65, junto com o Rafael e com o Valber, e a gente desbravou aí esse mundo dos microserviços juntos, né? E é o que eu vou apresentar para vocês agora, a evolução do nosso trabalho. Então, vou começar mostrando para vocês aqui a arquitetura que a gente definiu, tá? É, a gente pode ter aí a chamada dos nossos serviços através de um front, né? Que passam por um gateway para fazer esse intermeio aí dos serviços. Depois, da parte de jogos, né? A gente entra no microserviço de jogos, que é onde você tem os serviços ali de pesquisa, de consulta, né? As compras do usuário, serviço de compra, né? É, a gente definiu para essa API de jogos um banco Postgres, tá? E da API. Essa API ela tem aqui o Event Sourcing e tem também a comunicação com Azure Functions e o Elasticsearch. Mas aí a gente chega lá. É aqui da API de jogos que acontece a comunicação com a API de pagamento, né? Que é o processo de compra, né? Então, que é o pagamento assíncrono. Conforme faz a compra, ele entra numa fila, né? No Service Bus da Azure. Desse Service Bus, a Azure Function vai fazer os processamentos, né? Comunicando com a API de pagamento. A API de pagamento faz lá todo o processo, né? E devolve o resultado aqui da compra para a nossa API de jogos. E temos também a API de usuário, né? Então, o usuário, que ele pode ser o administrador, né? Ou o aluno, né? O aluno cliente, ele vai fazer a compra vai acessar, né? O serviço de jogos, né? Então, na API de usuário, ele tem ali a questão da autenticação, tudo. E na parte de jogos, ele tem a biblioteca dele com as compras, né? E a comunicação com o pagamento, né? E essa é a estrutura que a gente definiu para essa fase do trabalho. A gente está entregando também um descritivo de cada uma desses processamentos aqui, né? Então, a API de pagamento faz consultas, né? Inicia consultas e pagamentos. Os bancos, né? Os bancos a gente tem dois bancos, os bancos todos em dois bancos, na verdade. O de jogos e o de usuários estão no Postgres e o de pagamento está na AWS. É um banco SQL Server mesmo. E a gente tem o barramento de eventos, tem o Elasticsearch e tem a Azure Function, né? Em vez de fazer a Lambda Function, a gente preferiu um Azure Function. Agora, então, a gente vai explorar um pouco dos nossos repositórios. Nossa. Então, a gente tem aqui o nosso repositório raiz, né, dos bimestres anteriores.
onde a gente tem toda a parte de documentação, né? O código ainda é aquele nosso monolito, né? Com as pipelines de CI/CD. E a gente tem os três novos repositórios: o repositório de usuários, né? Bem mais enxuto. A gente referenciou em todos os repositórios o documento do Miro, o repositório base, né? Que foi o nosso monolito, e os três microserviços, para que o usuário possa é, ter uma visão completa daquilo que é o sistema, né? Então a gente tem aí o como rodar, e todo o roadmap do usuário. Temos também de jogos. No de jogos, a gente tem o projeto das Azure Functions também. E, por fim, o de pagamentos. Conforme aí a especificação que a gente mostrou anteriormente no desenho dos fluxos, tá? Com esses três projetos aqui, você consegue ter a experiência completa aí do nosso projeto. Ainda nos nossos repositórios, gostaria de mostrar para vocês a questão da nossa publicação, né? A gente fez os pipelines para publicação. Então a gente experimentou algumas formas, né? No serviço de usuários, por exemplo. A gente tem aqui o pipe, que rodou aí, publicado no dia 6. No serviço de jogos, a gente tem dois pipelines, um que publica o Azure Function e um que publica a API em si. As APIs estão publicadas todas na AWS, né? Então, dentro da nossa arquitetura, a gente escolheu ter as APIs na AWS e os demais serviços no Azure. Mas aqueles serviços, por exemplo, tanto a Functions como o Service Bus, a gente usou da Azure, em vez de implementar um RabbitMQ para fila, por exemplo. E a API de pagamentos. Mostrando aqui também para vocês um pouco da nossa infraestrutura, né? Vocês podem ver aqui a configuração do nosso Service Bus. Também da Azure Function, né? A gente teve aí o registro das publicações, das consultas. A gente deixou o Application Insights habilitado para ter o monitoramento desse serviço. E também o nosso Elastic, já aí fazendo a consulta de jogos para fazer aquela recomendação. Todos os nossos serviços aqui funcionando.
Então é isso, esse é o nosso desafio desse mês. Foi realmente desafiador, muitos processos, né? Mas estamos entregando aí um conteúdo bem legal para vocês e já esperando a fase 4. Nos vemos em breve. Até a próxima.